Segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Lá está escrito assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Meus amados irmãos e irmãs, estamos diante de palavras do Mestre Jesus Cristo. Palavras que Jesus dirigiu aos seus discípulos e ao público que o ouvia. Jesus está trazendo aqui uma recomendação importantíssima para que eu e você consigamos viver melhor. Vamos começar pela expressão sejam perfeitos. Quando nós ouvimos isso, rapidamente nós pensamos, mas é impossível ser perfeito como Deus. Sim, ser perfeito como Deus em tudo, isso é impossível. Mas Jesus pediria para nós algo impossível de ser realizado? Será que Jesus aqui está se comportando como aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei que atavam fardos pesados e colocavam sobre os ombros dos seus discípulos? Será que Jesus está cobrando de nós algo que é impossível de ser praticado? Eu creio que não. Alguns dizem que o que Jesus está falando aqui, ou o sentido dessa perfeição que Jesus pede, não é a perfeição completa de todas as ações, de todos os atos como Deus é, mas é a perfeição de intenção de coração. Alguns chamam isso de reto intento. É quando você, mesmo na sua dificuldade, limitação, na sua imperfeição, você tem um coração transformado por Deus e você quer fazer a vontade de Deus. Você não quer nem pensar em desobedecer a Deus. Então, eu também creio que o que Jesus está cobrando de nós aqui é pelo menos a perfeição da intenção. Pode ser que a nossa intenção não consiga ser plenamente praticada, mas pelo menos ela existe no coração. Sabe? Aquela coisa de jamais querer desobedecer o Pai. Aquele desejo de fazer a vontade do Pai. Assim como nós oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, eu vejo que Jesus está aqui nos convidando a termos uma perfeição de intenção. Pode ser que você não consiga acertar todas, mas o seu desejo, a sua vontade é fazer o melhor para Deus. E quando ele fala sobre amar os inimigos, é interessante que ele fala de algo que, especialmente nessa época, era revolucionário. Porque a tradição dizia: ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Como ele disse, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E ele explica o porquê que nós devemos fazer isso. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para que nós possamos parecer com o nosso Pai. Assim como a gente vê em situações, de semelhança física. Não é interessante quando você vê, de repente, uma moça ali com seus 15 ou 16 anos e ela tem os mesmos traços da sua mãe. Ela parece demais com a sua mãe, ou o filho com o pai. Então, isso é algo que Jesus quer
que aconteça na nossa vida, que nós sejamos parecidos com Ele, que é parecido com o Pai. E para que sejamos parecidos com Deus, precisamos ter em nós também o caráter de Deus. E Deus, Ele não trata a nós ou a qualquer outra pessoa, mesmo os que não conhecem a sua palavra, com a justiça que muitos querem. Ele trata com misericórdia. É isso mesmo. Jesus está nos mostrando com essas palavras quando diz: porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus está mostrando que, ao contrário do que alguns pensam, o Deus do qual Ele fala, o seu Pai, não faz contabilidade de méritos ou deméritos. Ele manda chuva para quem é cristão e para quem não é, para quem faz oração e para quem não faz, porque Ele é o Deus da misericórdia e não da retribuição. Na dinâmica da fé, não funciona a lógica da meritocracia, mas da bondade divina. Alguns vão dizer: mas então eu estou sendo obediente à toa, porque o desobediente também recebe as bênçãos de Deus. Mas aquele que pensa assim, muito provavelmente, ainda está no grupo dos desobedientes. Porque aquele que de fato nasceu de novo, recebeu de novo o caráter, a imagem e a semelhança de Deus, não consegue pensar na justiça sobre aquele que precisa de misericórdia. Então, quando nós de fato nascemos de novo, recebemos a imagem e semelhança de Deus que nos foi tomada lá no paraíso depois do pecado de Adão, nós passamos a pensar e agir como Jesus. Nós passamos a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela não vem para punir o culpado, mas para oferecer uma oportunidade ao arrependimento, ao perdão e à reconciliação. No comentário que eu li num dos vídeos da palavra de hoje, alguém escreveu assim: não entendo por que tantas provações, sou um bom cristão, mas as lutas só aumentam, tantas crises, me sinto injustiçado e estou desanimado. O que devo fazer para mudar essa condição? A primeira coisa, será mesmo que você é essa pessoa tão boa assim? Será mesmo que você é um bom cristão, como você diz? Eu creio que sim, eu creio que você é. E eu explico por quê. Se tem um grupo de pessoas que estão à mercê de lutas, injustiças e perseguições, esse grupo é o dos cristãos verdadeiros. Porque foi assim desde o princípio. Se você olhar as páginas do Novo Testamento e ver ali a igreja primitiva, você vai ver que os cristãos sempre, os verdadeiros, sempre foram perseguidos. E qual é a importância de compreender isso? Que o cristão, ele passa mesmo por lutas, provações e perseguição. Qual é a importância de você compreender isso? Primeiro, pacificar os conflitos internos. Quando você entender isso, você vai parar de ficar em crise, sabe? Quando vier a provação, a luta, você vai entender que seja como for, Deus vai te ajudar a vencer e você vai sair dali melhor do que entrou. Segundo, você vai crescer como ser humano e colher os frutos dessa mudança. Quando crescemos, quando amadurecemos, a nossa vida torna mais fácil, mais leve. Você também vai aprender que, ao passar por isso, você vai ser livre para dar o seu melhor e lutar com convicção. E por último, o mais importante, você, à medida que passa por essas provações, lutas e perseguições, você se torna mais parecido com o Mestre. Então, você passa para a nova fase.